Agora a gente vai falar um pouquinho dos exames de fezes, tá? Existem, né, vários tipos aí de análise nas fezes, tá? Mas os mais comuns são o parasitológico, né? Ou PPF, de uma amostra ou três, e a coprocultura, né? Que aí é feito um exame bacteriológico nas fezes, tá? Então, o que que a gente avalia? Avalia funções digestivas, dosagem na gordura fecal, pesquisa de sangue oculto, pesquisa de ovos e parasitas e a coprocultura em si, tá? As orientações de coleta. O cliente, ele tem que acondicionar as amostras as amostras ou a amostra de fezes naquele coletor universal, que ou o paciente ele compra na farmácia ou o laboratório disponibiliza, tá? Orientar o paciente sempre a não encher o frasco, não precisa encher o frasco, tá? E quando ele evacuar, ele dá a preferência das fezes do centro, tá? Jamais utilizar frascos de remédio, de perfumes, de cremes, pote de margarina, pote de sorvete. Jamais. Se um cliente chega no laboratório onde vocês trabalham, né, com as fezes dentro de um pote de sorvete, de um pote de margarina, a gente tem que desprezar essa amostra, tá certo? Essa amostra ela tem que ser acondicionada corretamente no coletor universal, tá? O cliente ele não deve usar laxativos, né, para conseguir evacuar e colher essas fezes. Ele não pode urinar e evacuar ao mesmo tempo. Não pode haver presença de urina na amostra de fezes, tá bom? De preferência, ele colhe hoje e leva a amostra de fezes para o laboratório hoje. Ele não conseguiu levar hoje, né? Porque passou do horário estabelecido lá pelo laboratório de entrega de material. Ele acondiciona essas fezes dentro da geladeira, de preferência na gaveta lá onde guardamos legumes, tá? É ali que ele guarda e no dia seguinte ele leva essas fezes, tá? Tem laboratórios que usam como protocolo nas fezes lá de 3 amostras, exames de fezes de 3 amostras, coletar os 3 dias e levar. Tem laboratório que pede para coletar hoje, levar hoje e assim por diante. Tem laboratório que pede, evacuou hoje, colheu a amostra, leva para o laboratório, pula um dia, evacua de novo, leva para o laboratório, pula um dia, evacua e leva para o laboratório. Isso é protocolo de laboratório para laboratório, tá? Então a gente tem que entender primeiro o protocolo da instituição onde vamos trabalhar, tá certo? Existe também um exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? E quando o médico pede esse exame, existe um preparo, tá? Então, o cliente, ele não pode comer por 3 dias carne, verduras, legumes, tá? Evitar o uso de medicamento com ferro, né? Então ele não pode comer rabanete, nabo, couve-flor, brócolis, beterraba, soja, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, milho, azeitona, amendoim, nozes, avelãs, castanhas, tá? Então ele faz essa dieta por 3 dias e colhe o material no quarto dia. Ele tem que evitar também, né, nesses 3 dias, o uso de aspirina, né, anti-inflamatórios, corticoides, mas se porventura ele não pode ficar sem nenhuma dessas medicações, precisa avisar o laboratório no momento da entrega do material, tá bom? Existe também, pessoal, um exame chamado pesquisa de BK, tá? Que é um exame de escarro. Esse exame consiste no paciente colocar dentro de um recipiente todo o catarro que ele conseguir eliminar ali através da tosse, tá? Então, a gente dá a preferência para o primeiro escarro da manhã,
antes da higiene oral, antes de comer qualquer alimento, tá? Então, se o paciente for colher no laboratório, a gente pede para ele lavar a boca somente com água, enxaguar várias vezes essa boca somente com água e ir até o laboratório. Quando chegar lá, ele vai respirar fundo de 8 a 10 vezes e tossir profundamente. E aí a gente colhe esse material dentro do potinho. Mesma coisa quando o paciente está internado, tá? Então, a gente não faz aí a higiene oral com a pasta de dente, nem enxaguante bucal. A gente pede para esse paciente respirar fundo e tossir profundamente. E aí a gente colhe, né, essa secreção dentro do potinho. Gente, nós colhemos o escarro e não a saliva, tá certo? Tem também o escarro das 24 horas. Então, a gente colhe durante 24 horas toda a secreção que esse paciente eliminar através da tosse, tá? Quando é lá no hospital, a gente já deixa o frasco próximo ao paciente, tá certo? Porque a gente não consegue prever aí em que momento que ele vai tossir. Tudo bem, pessoal? Esse é o exame de pesquisa de BK, tá? E aí, tem exames que os médicos pedem, né, de feridas, né, quando existem secreções. Então, eles pedem aí a cultura, né, dessas secreções. Vocês estão vendo aí que tem um meio, né, um suave aí, que tem meio de transporte, tá? Vocês percebem que esse aqui, ó, tem a haste, tá? A haste dele, que é um cotonete, e esse cotonete é onde a gente insere ali na secreção do paciente. E depois nós colocamos esse cotonete todinho nesse frasco, tá certo? Ó, tem um gelzinho aqui embaixo, que é um meio proteico, né? Um meio para crescimento aí das bactérias, tá? Quando é secreções, a gente colhe no meio Sturt, tá? Que lá na sala de aula, lá na escola, a gente tem todos esses meios aqui de transporte e a gente vai conseguir ver melhor lá na escola, tá? Então, todas as secreções a gente colhe com Sturt. Se o médico tá pedindo uma coprocultura, né, que é a cultura das fezes, aí a gente usa um meio chamado Kerry Blair, tá? E aí tem um outro meio também, que é o EMS, tá? Que a gente consegue colher também. A gente dá preferência para a colheita, né, de secreções quando a hipótese diagnóstica é gonorreia, mas na falta do Sturt a gente usa ele também, que ele é pretinho, ele tem carvão ativado, tá certo? A gente não usa ele para todas as secreções por conta de custos, tá? No geral, as secreções são colhidas no Sturt, tá bom, pessoal? Mas aí lá na sala de aula a gente consegue visualizar melhor, tá? Deixa eu tentar passar aqui, não tá indo, vamos lá aqui. Bom, quando a gente vai colher, né, qualquer tipo de secreção, seja ela em qualquer região do corpo ou anal, esse paciente ele não deve tomar banho, tá certo? E nem fazer nenhuma higiene do local, tá certo? Não usar nenhum tipo de talco, de creme, nem de pomada nesse local também, tá? O horário ideal para que a gente colete é à noite. Por quê? Porque durante o dia é realizado o curativo, aí fica ali à noite, né? O dia inteiro, à noite a gente consegue colher. Isso no caso do hospital. Quando é no laboratório, é lógico que isso é feito no período da manhã, tá? Essa é a coleta anal. Eu não vou ter fotos de outras, né? Culturas de secreções aqui, mas eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Aí a secreção vaginal, a gente também realiza a coleta, tá? E aí tanto a secreção vaginal como o Papa Nicolau, quem colhe é o enfermeiro, tá? De preferência a secreção vaginal também, mas a secreção vaginal
o auxiliar e o técnico, né? Ele pode colher, mas quando a gente fala de Papa Nicolau, aí é o enfermeiro, tá? Então as meninas não podem estar no período menstrual, não utilizar nenhum tipo de não estar utilizando nenhum tipo de antibióticos, quimioterápicos, né, pelo prazo aí de 48 horas, não manter abstinência de relação sexual por 48 horas, não urinar pelo menos em 2 horas, tá? Deixar lá o xixi guardadinho, depois da colheita a gente fala para ela esvaziar a bexiga, tá? Não realizar a higiene íntima e realizar essa coleta pela manhã, tá certo? Aí a maneira que a paciente fica, tá? Deitada naquela caminha bem confortável, a gente colhe a secreção da parede vaginal, né? Com esse cotonete e passa na lâmina, tá? A gente colhe com o cotonete e passa essa secreção na lâmina, tá? E depois coloca essa lâmina na caçapa. Aqui nessa parte da lâmina, nessa parte do vidro, ela é fosca. Então ali a gente coloca as iniciais da nossa paciente, do nome da nossa paciente. Por exemplo, meu nome é Viviane Espíndola. Vou colocar a inicial VE. Aí, dependendo do protocolo do laboratório, vai pedir para vocês inserirem a data da última menstruação, né? E escrever que é secreção vaginal. Outros laboratórios pedem para colocar o número da ordem de serviço. Então, aí vai variar de instituição para instituição. Por isso que nós temos que conhecer todos os protocolos da instituição onde trabalhamos, tá certo? E fim, e fica por aqui a nossa aulinha aí de colheitas de exames laboratoriais, tá bom, meus amores? Já já vou passar a atividade para vocês, tá? Beijos!